Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, já quero parabenizar todos vocês que estão aí juntamente conosco, né? Nesse propósito, saiba que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Amém? O prometido, né, ontem havia falado que eu iria falar acerca de algumas influências e a forma também que eles agem dentro de territórios. Perfeito? Nós sabemos que a influência dentro do contexto bíblico, né, do início de tudo, da criação, nós vamos ver que a influência de Satanás, né, em tentar contra Deus, corrompeu uma terça parte dos anjos, né? A influência maligna fez com que Eva viesse a comer do fruto, a influência de Eva fez com que Adão comesse do fruto, né? Então nós vamos ver que o impacto da influência, isso é catastrófico, né? Assim podemos dizer. Hoje existe muita influência envolvida no mundo. Hoje as pessoas querem ser influencers, né? Querem ser famosas, né? E tudo isso, na grande maioria das vezes, se não houver vigilância, pode haver aí o dedo do adversário, tá? Então, as pessoas que nos cercam, se elas carregarem influências malignas e você não tiver um revestimento, uma vida de santificação, uma vida de jejum, oração, de leitura bíblica, você pode ser aí atingido por essa influência. Salmos vai dizer no capítulo 1, bem-aventurado o homem que não se assenta, né? Que não anda segundo os conselhos do ímpio. O conselho fica onde? O conselho fica onde? Na mente. Lembra que a gente falou ontem que existe o ataque na mente, o ataque em igrejas, né? Ataques familiares. Existem vários tipos de ataque. Então, Deus ele já nos deixa evidência daquilo que nós devemos tomar como ponto de partida para evitar ataques. O ser humano ele deve andar precavido, digamos assim, sempre ali se revestindo, se preparando para o dia mau, porque o dia mau ele vai vir. O próprio Jesus diz que a gente deveria se preparar para o dia mau. Ele não deixou pra gente uma informação, digamos que maquiada, não. Ele disse, olha, é mister que os dias maus, ele venha. Os dias difíceis, venha. O dia de luta, venha. Então, para que o dia bom se estenda nas nossas vidas, às vezes a gente tem que cruzar os dias maus. E o que é bom a gente identifica e valoriza simplesmente porque a gente passou por um dia mau. E o dia mau, ele simplesmente agrega o aperfeiçoamento, o crescimento, o desenvolvimento da fé. Veja que Jesus, ele é o pão vivo. Ele começou seu ministério sentindo fome, jejuando. Olha só, ele é a fonte. Ele naquela cruz, ele pediu água. Entende? Então, para você ver, ele é rei. Ele morreu como um cordeiro. Então olha só, o Senhor ele já nos deixa toda essa exemplificação de que diante daquela cruz, para os teus filhos, os teus eleitos sobre essa terra, ele carregou o pecado, ele se diminuiu, mas ele cresceu espiritualmente. Diminuiu de que forma? Ele pegou os nossos pecados e carregou como se fosse culpa dele. E é nossa. E isso para quê? Para nos dar a oportunidade de assentarmos em lugares celestiais e nos tornar co-herdeiro de Cristo Jesus. Então a influência, ela tem um impacto muito grande. Porque o salmista vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos do ímpio. Ou seja, a mente não é uma mente que está interligada a um plano físico humanamente falando. Ele está ligado a um plano espiritual.
Por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, né, que nós devemos ter uma racionalidade na busca, na prestação de culto, aonde ela começa pelo espírito, alma e corpo. Olha a sequência que a Bíblia nos apresenta: espírito, alma e corpo. Ou seja, a alma não pode governar o espírito, o corpo não pode governar a alma. Existe uma sequência. Vamos lá. Você é uma pessoa que jejua, ora, se santifica, lê a palavra, foge do pecado. Você vive o governo e a liderança do Espírito Santo. Então a sua alma se sujeita ao Espírito Santo, à direção do Espírito Santo. O teu corpo se sujeita ao governo do Espírito Santo. Então veja só, essa hierarquia, ela é posta para fora e exemplificada através das atividades, ou seja, das ações. Então vamos lá. A pessoa que digamos que ela é presa na bebida, né? Ela vive o desejo do quê? Da alma, da carne. A alma é o centro das emoções, é onde se localiza o psique do homem. Ou seja, aquilo que ela pensa, que ela deduz como que é bom para ela exerce na prática. Ela já não vive uma vida de sujeição. Viver uma vida de sujeição é viver a todo instante em obediência à palavra e à vontade de Deus. Como eu falei ontem, os pensamentos de Deus são maiores e mais altos do que o nosso. Então nós vamos ter aí como base, instrução, um amparo através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela é inerrante. Passarão céus e terras e ela se cumpre. Então, se você se refugia na palavra, você está garantido pela palavra, pelo próprio Deus. O próprio Deus te garante com base na palavra, porque você vive uma vida de sujeição, é liderado e governado pelo Espírito Santo e a sua alma se sujeita à vontade do Espírito. Lembra que Paulo diz lá em Romanos 8:5 que a carne milita o Espírito, os que andam na carne não compreendem as coisas do Espírito. Existem muitas pessoas carnais que não compreendem nem o que está sendo dito aqui nesse momento. Existe, infelizmente, né? E o texto vai seguir dizendo no versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, na vontade, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você medita, você pensa. Lembra que Paulo diz que nós não devemos conformar com o mundo aí fora, que temos que ter uma mente renovada em Cristo. Com o quê? Com a palavra. Então o texto vai seguir do versículo 3 adiante, vai falar acerca dos benefícios, dos malefícios, né? Então ele vai dizer no versículo 3: pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros. Então aquele que obedece, aquele que medita, aquele que está ligado a Deus é como uma árvore. As suas raízes, elas estão ligadas aos ribeiros. Então veja só, não é o ribeiro que vai até a árvore, é as raízes da árvore que vão até o ribeiro. Entende? Então a gente cria raiz quando a gente se santifica, quando a gente jejua, quando a gente ora, quando a gente lê a palavra. E o texto segue dizendo: e ao seu tempo as suas folhas não cairão, e tudo quando fizer irá prosperar. Então a prosperidade está interligado ao quê? A obediência. Lembra de José? Obedeceu, governou. O governo em terra diferente. Governou no Egito, numa terra que não fazia parte dele. Então, peraí. Você obedece, você governa no mundo espiritual. Você governa de que forma? Deus te dá autoridade e ousadia para pisar em escorpiões e em serpente, né? E o texto vai seguir dizendo no versículo 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então, as pessoas que elas não andam segundo o conselho da palavra de Deus, elas são como um moinho. O vento leva, lança para um lado, lança para o outro, né? E a pessoa nunca cria ali, digamos que estrutura, raiz, né? Então, como foi dito, né? O adversário, ele está na região celestial.
segundo céu. Ele precisa que alguém no primeiro céu, alguém no primeiro céu aqui embaixo, abra uma legalidade para que ele desça e ele interaja no mundo físico. Ele precisa de um direito legal, ele precisa de uma brecha, ele precisa de uma porta, de alguém que abra essa porta, tá? Ela pode ser aberta por diversas coisas, diversos motivos. O principal, qual que é? Pessoas. A pessoa abre a legalidade, essa legalidade se estende, ela vai crescendo e ela pode aí de uma certa forma ser manipulada, né? Até pelo próprio Satanás através de objetos, ambientes, músicas, filmes. Você sabia que filme, música, as pessoas que estão atuando ali, eles vivem o filme, por exemplo, eles vivem uma história fictícia. Eles encenam algo que não é verdadeiro. E isso gera emoção nas pessoas. Alimenta emoção nas pessoas. Alimenta desejo nas pessoas. Isso foge, muitas das vezes, se uma pessoa não tiver estrutura espiritual, ela se corrompe, se contamina. Sabiam disso? Música. Sabia que dependendo da frequência, da tonalidade das músicas, isso gera ponto para o adversário ele entrar em ambientes? Você sabia que através das músicas, as pessoas que cantam em uma sofrência, por exemplo, elas estão se auto-amaldiçoando? Elas estão atraindo aquela influência que estava na vida daquela pessoa, daquele autor ou autora daquela música, atraindo aquela influência maligna para dentro da sua vida, da sua casa, do seu lar. A pessoa canta lá que deve trair, que deve beber, aí a pessoa cai na bebida, cai na traição, cai em tudo errado. Por quê? A Bíblia diz que o poder da vida e da morte se encontra onde? Na boca do ser humano. Então, por exemplo, o objeto usa outras pessoas com más intenção para consagrar um objeto, comida, e tentar de uma certa forma romper aí uma barreira no seu lar. Por exemplo, você é uma pessoa que vigia, ora, se consagra, se santifica, e Satanás não vê brecha, não vê legalidade para entrar na sua casa, porque você tampa todas essas brechas. Você ora direto. O que Satanás vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer com que você ganhe um presente, ganhe algo que foi consagrado e que isso adentre dentro da sua casa, para ele poder ter legalidade, para ele poder ter espaço, um direito legal para atuar lá dentro. Ele tenta fazer isso. Você sabia disso? Sabia? A pessoa que ora, que jejua, carrega autoridade. Se ela, por exemplo, ela ora dentro da sua casa, você ora dentro da sua casa, você consagra a sua casa, e vem uma pessoa que carrega influência maligna, se você determinar que as influências não cruzem aquela porta, as influências ficam do lado de fora e a pessoa entra. Vai ter ocasião, tá? Eu falo por experiência, porque eu já tive experiência disso, de pessoas que estavam ali trajado, né, com veste do ocultismo, foi entrar dentro do estabelecimento, né, um estabelecimento que eu estava orando ali, e essa pessoa, quando foi entrar, quando ela foi pisar no primeiro degrau para entrar no comércio, essa pessoa, ela caiu e ela não conseguiu entrar. Ela pediu uma pessoa que estava passando na rua para entrar e comprar algo, porque não conseguia entrar no ambiente. Por quê? As entidades não deixaram essa pessoa entrar no ambiente. Sabiam disso? Sabia ou não sabia? Então, é muito importante a consagração de ambiente. Consagração primordial é nas nossas vidas, que nos dá o direito e a autoridade para consagrar objetos. Não adianta consagrar objetos se você não tiver vida de santificação. Não adianta. O diabo, ele não respeita o óleo, ele não respeita, ele respeita a fé. A palavra, através da palavra tudo foi criado. A palavra que foi determinada mediante aquilo. Se é uma pessoa de autoridade que determinou, então aquele objeto vai ser consagrado. Se é uma pessoa que não tem
autoridade, pode usar o nome de Jesus. Não vai funcionar. Lembra dos filhos de Seva? Não tentou expulsar o demônio em nome de Jesus? Hã? Por que os demônios bateram nele? Não tinha relacionamento com Jesus. Como é que você vai pregar, vai falar de alguém que você não conhece? Vai usar o nome de alguém que você está usando só por interesse. Não tem caminhada com Jesus, não tem renúncia. É impossível, querido. É impossível. Você tem que se abster de si mesmo. Mortificar, enterrar o seu velho homem, a sua velha criatura e assumir a identidade de filho, de servo. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Vou falar acerca de território. Falei um pouco aqui de música, objeto, né? Um pouco de autoridade. Eu peguei uma louça aqui, ó. Um quadrozinho. Vou mostrar pra vocês. Eu vou tentar aqui mostrar pra vocês, ó. Vamos lá. Pra ver se eu vou conseguir. Olha só. Espero que dê certo. Vamos lá. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês logo na sequência, tá? Uma obra que... Eu vou mostrar o vídeo primeiro. Vamos lá. Para ficar uma coisa mais clara aí para a mente de vocês. Amém? Glória a Deus. Vocês vão ver esse vídeo aí. Vou pausar aqui. Olha só. Preste bem atenção. Olha só, meus irmãos. Houve um acidente aqui, ó. Olha só. Vou voltar aqui, ó. Ó. Olha só, meus irmãos. Olha o que que tem ali no poste, ó. Um acidente. Ó, uma obra de macumbaria, tá? Então, preste atenção. Olha lá. Um acidente aqui. Nesse lugar. Olha aí. Essa daí são as peças da moto, né? Que tava toda despedaçada ali. Vou mostrar pra vocês já ainda mais. Veja só. Eu parei pra ajudar. Bem na encruzilhada aqui, ó. Acidente. Duas motos se chocaram aqui, ó. Nesse lugar. Duas motos bateram de frente nesse lugar, tá? Vou mostrar pra vocês aí depois. Vou fazer uma simulação aqui. Quebraram as peças aqui. E você vê o que tem por aqui, né? Olha só. Então, pra vocês verem, eu vou explicar pra vocês o porquê e o como ocorreu essa questão e qual é o objetivo. Qual foi o verdadeiro sentido disso aí, do que aconteceu. A gente vê que tem sangue aqui. Olha aí, ó, sangue. Sangue. Ó, sangue, ó. Isso é sangue, tá? Jovens aí, eles acabaram sofrendo muitos ferimentos, né? Mas Deus vai estar dando a vitória aí. Olha só, meus irmãos. Amém? Olha só, vou pausar aqui. Perfeito. Perfeito, vamos lá. Vamos lá. Essa obra foi feita numa bifurcação, tá? Vou ver se eu arrumo um quadro decente depois. Numa bifurcação. Ela foi feita nessa região aqui, ó. Aonde tinha um poste. Perfeito? A pessoa que fez essa obra, ela abriu uma legalidade do segundo céu para o primeiro. Perfeito? Então, quando a pessoa ela fez essa obra aqui e colocou aonde o próprio diabo determinou, ela abriu uma legalidade da zona celestial aqui, ó, do segundo céu, lembra? Para o primeiro, que é aonde? Terra, ó. Então, agora essa porta que foi aberta aqui, isso aqui é uma porta, tá, pessoal? Ó, é uma porta. Vou fazer aqui um desenho de uma porta. Ó, essa porta dá direito, é um direito legal, tá? Que Satanás ele teve por intermédio de um homem. Satanás precisa que o homem abra o portal, a brecha, tá? A Bíblia vai dizer, o próprio Satanás diz para Jesus na tentação, ele fala assim, olha, se curve diante de mim que eu te darei todo esse reino, porque a mim foi dado. Quem deu?
Adão, por meio do pecado. Só que a Bíblia diz, o pecado veio por um homem, mas por um homem também veio a salvação, ok? Então, o pecado veio por um homem, por Adão, e também a salvação veio através de Jesus. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, ele tem uma legalidade para entrar do mundo espiritual para o mundo físico através desse ponto. Então, aqui ele estabelece, ó, uma influência. O que aconteceu? Um jovem estava vindo de moto aqui, ó, devagar, assim relatou ele, e ele entrou aqui. E o outro estava descendo e bateram de frente. Só que eles bateram bem do lado aqui, ó, dessa obra. Foi bem aqui do lado, ó. Eles caíram bem do lado do poste. Bem do ladinho do poste. E o que aconteceu? Um deles quebrou todos os dentes da boca, o outro quebrou um fêmur completo. Tinha muito sangue lá no lugar. O que aconteceu? No momento que Satanás conseguiu cegar, porque ele cega, tá? Eles não se viram. Eles só foram perceber o que aconteceu depois que aconteceu. Essa é a realidade, né? Então, eles só foram perceber o que aconteceu porque eles não viram, eles ficaram totalmente cegos. O diabo, ele manipulou ali a visão deles. Ele faz isso, tá? Por quê? Porque ele tem aqui, ó, uma autoridade nesse lugar. Digamos que a autoridade que ele tem é essa. Olha o tamanho da autoridade. Aquele que fez a obra de macumba, ele abriu essa legalidade. Agora ele conseguiu manipular o rapaz que estava descendo e o rapaz que estava indo aqui nessa direção. Os dois bateram, derramaram sangue. O que significa sangue no mundo espiritual? Moeda de troca. Moeda de troca. Autoridade. Poder aquisitivo. Aquisitivo que eu falo assim, hierarquia espiritual, tá? Hierarquia espiritual. Então, no momento que ele conseguiu fazer com que esses jovens se acidentasse, ele gerou trauma na vida desses dois jovens, derramou sangue desses jovens, o sangue, moeda de troca. Isso dá o quê? Isso dá força para ele. O que aconteceu com o derramamento de sangue? Ele começa a crescer em influência. Olha só, ele tinha só isso aqui de influência, agora olha o tanto. Aí passou uns dias, houve um assassinato aqui, ó. Mataram um cara aqui. Derramaram o sangue de um cara aqui. O diabo se alimenta do quê? Do mundo espiritual para o mundo físico. Um ponto de autoridade que eles se apossam é de sangue, tá? Sangue de inocente. Quando ele consegue fazer com que acidente aconteça, né? Esse tipo de coisa. Depois eu vou falar sobre essa questão aí da aliança com sangue, tá? Então ele conseguiu fazer com que houvesse um homicídio aqui. Então ele começa agora, ó, ter mais autoridade. Agora ele fez com que tivesse um assalto aqui. E aqui nessa região que teve o assalto, ele no automático fez com que o cara baleasse a vítima, derramou o sangue da vítima. Então, ó, aumentou a autoridade, ó. Agora ele faz com que uma pessoa bêbada, né? Uma pessoa bêbada não, vamos lá, vamos mudar o pensamento. Ele faz com que agora aqui, ó, abra uma adega bem nesse lugar, ó. Uma adega. Tem uma adega de bebida aqui, ó. Pode ver, ó. Tem muitas adegas sendo abertas hoje, ó. O que acontece? Ele vai começar a mandar influências para esse lugar. Vai começar a mandar influência, a pessoa. Esse cara vai crescer muito financeiramente. O coração dele tá no dinheiro. E o que acontece? As pessoas que pegam bebida, que bebem, né? Desse ponto, começa a dar mais legalidade. Aí vamos supor, tem um ponto de droga agora aqui, porque tem muito movimento. Olha só. As pessoas que vão comprar as drogas, vão fazer o uso, vai dar ainda mais força para o adversário. Ó, a legalidade dele vai crescendo a nível de hierarquia. Chega um momento que ele consegue tomar posse daquele bairro de uma certa forma, que todo mundo tem a mesma característica.
sabe? Todo mundo tem a mesma mania, o mesmo jeito. Por quê? Porque as pessoas não carregam a autoridade. E a autoridade é essa? Separação. As pessoas que buscam a Deus, que é separada, elas não vão receber essas influências. Elas vão receber o ataque para a influência tentar infiltrar na vida delas, mas não vai permanecer. Lembra? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, Tiago 4,7. Resistir o adversário e ele fugirá de vós. Lembra disso? Então, maravilha. Se um homem de Deus, com autoridade, pega o óleo, o azeite e vem sobre essa bifurcação aqui ou uma encruzilhada e joga o óleo, o azeite aqui e fecha o portal, o que vai acontecer? Vai cancelar o portal que está sobre esse lugar. Ele não vai cancelar o que está na vida das pessoas. As pessoas que foram influenciadas, as consequências vão estar lá. Elas já carregam a influência, já está incumbida elas, ó. Então o que acontece? O portal ali, ele é fechado e agora aqui já não tem tanto acidente. Pode ver, quando a pessoa consagra um território, evita acidente, evita aquela influência de briga, confusão, de N situação, né? Então o adversário, ele se aposta de territórios, né? Você pode ver hoje, por exemplo, né? Eu passei esses dias perto de uma igreja. A igreja ela tá aqui, ó. Aqui tem uma avenida e ela dá continuidade assim. Veja só, a igreja tá aqui, ó. Tinha uma obra de macumba bem aqui, ó. Antes do adversário, biblicamente falando, quando o adversário ia invadir o acampamento, lembra os espias? O que eles foram fazer? Eles alojaram, se esconderam próximo à terra prometida. Eles foram visualizar o campo para ver como que era as pessoas que residiam ali, que eles iriam confrontar, lutar. Então vamos lá. Quando eles arriaram essa obra ocultista aqui, automaticamente, para vocês terem uma noção, eles estão visando atacar quem? Os crentes que saem distraídos da igreja. Com a revelação que Deus me deu, tá? Então, as pessoas saem daqui falando de futebol, saem daqui falando de novela, saem daqui falando de coisas banais. O que acontece? Elas perderam a bênção. Não guardaram a palavra, não receberam a palavra. Chega em casa, já vai sentar na frente do futebol e esqueceu a palavra. Aí você pergunta no outro dia, qual foi a palavra de ontem? Ah, não lembro. Aí você fala, quem foi que ganhou ontem? O time que ganhou? Ah, foi o time do Grêmio, do Vasco, do São Paulo. Então, eles guardaram a informação que Satanás se agrada, que é a informação que atrai o homem, isso é nível de distração, mas não guardaram a palavra que alimenta o quê? O espírito. O homem é formado, ó, de corpo, a alma e espírito. São 3 em 1. Corpo, alma e espírito, tá? Então, o espírito, ele deve governar a alma. A alma rege para o corpo os comandos da prática. Entenderam? Então vamos lá. O Espírito Santo te dá uma instrução. Você vai frear as emoções, vai frear a sua alma, vai frear o seu corpo através do quê? Das decisões. E as decisões te levam à prática. Então o Espírito Santo diz, olha, não pode beber. Aí a carne pede, ou seja, a carne não, a alma pede. Bebe, bebe, bebe. Isso, a seta, o inimigo lança onde? Na alma. Bebe, 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 bebe. Aí a pessoa fala, não posso beber, porque não agrada a Deus. Ela já colocou a alma a nível de sujeição ao Espírito. Sujeitai-vos a Deus, resistir o mal e ele fugirá de vós. Então quando ele se sujeita ao Espírito, automaticamente ele vai frear, vai interceptar, vai bloquear esse ataque do adversário
né, criando resistência para o corpo não levar o exercício da prática maligna, né? É basicamente isso. Acredito que vai ficar um pouco claro para você compreender, né? Então, se você, por exemplo, mora numa rua, começa a abrir muita adega, lá tem ponto de droga, prostituição, baile funk nesses lugares. Vocês que moram em casas, vocês que são cristãos, orem pelos seus filhos. Ensine o teu filho o caminho que deve andar. Por quê? Vamos lá. Ó, aqui é bar, adega. Aqui é baile, funk. Vamos lá. O que eles vão fazer? Através das legalidades que vão ser abertas nesse território, eles vão... Veja só, eles estão acampados aonde? Eles estão acampados visualizando o que? As famílias, ó, as casas. Eles estão buscando a nível de... Como que eu vou entrar lá? Eu preciso atacar os filhos, o marido, fulano, ciclano. As influências, tá? Mas só que na casa aqui da Dona Maria, ela é mulher de oração, ora pelos filhos, ensina o filho o caminho que deve andar. O que acontece? O adversário não consegue tocar no seu filho chamado Mário, porque ele é um menino que ele ora, ele jejua, se consagra, tem a cobertura da oração dos pais, e ele caminha ali de forma honrosa, dentro da palavra de Deus. Então ele tem nível de resistência. O adversário vai tentar atacar, mas os níveis de influência que residem no bar, na adega, no funk, no baile ali, eles não vão ter o acesso, desde que ele tenha resistência, do jeito à vontade de Deus. Agora, ele de repente atacou Pedro de uma casa. Ele era um cara caseiro, mas ele começou a ouvir o baile funk, começou a gostar, e do baile funk ele começou agora a beber na adega, começou a frequentar o bar, começou a prostituição. Então a influência agora começa a aumentar nesse território, de acordo com que a quantidade de pessoas também recebem influência. Quanto mais as pessoas praticam a iniquidade, mais a influência cresce, ó. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Quanto maior o número de influência, maior é o número de soldados malignos no ambiente. E quanto mais as ações que transgridem a palavra de Deus, a vontade de Deus, mais eles acabam obtendo força. O que a igreja tem que fazer? Você pode ver, ó, quando abre uma adega, um bar do lado de uma igreja, querido, isso é uma afronta de Satanás. A igreja tá aqui, ó, a igreja tá aqui, abre logo uma adega aqui, ó, adega. Isso aqui, ó, é estratégia de Satanás para atacar quem? A igreja. Pegar crente que sai distraído. Vocês estão entendendo? O nível de influência é muito amplo. Satanás muda a rota, muda o jeito, muda a forma. São tantas coisas, irmãos. Tanta forma que o inimigo ele usa, né? Já estamos indo para mais de... Estamos indo para 30 minutos, olha só, de vídeo. Bom, já vou liberar esse vídeo no YouTuber, tá? No canal. E a gente vai seguir falando um pouquinho mais. Se vocês gostaram, vocês vão comentar aí embaixo. Pastor, gostei do ensino, fala mais acerca disso, né? Traz mais informação relacionada a isso, né? E eu vou ouvindo e esclarecendo algumas coisas para vocês, tá? Então, lembra, uma aliança, uma moeda de troca no mundo espiritual para o mundo físico é o sangue. Satanás, ele absorve a energia do sangue, tá? É igual a obra que foi feita, que foi colocada naquele lugar. Satanás, ele quando ele tem o acesso nessa dimensão física, né, por meio da obra de feitiçaria, que seja ali, ele suga a energia do alimento, tá? Ele chega a adentrar em pessoas ou animais. Lembra que o gadareno vivia em um sepulcro? Ele no mínimo se alimentava de coisas podres, né? Lembra que os porcos receberam lá aqueles espíritos e atiraram o corpo dos porcos
do precipício, então o animal ele se aposta de um humano ou de animal e vai lá e faz com que eles comam aquele objeto que foi colocado lá, aquela comida, aquela oferenda, né? Então, guarde essas palavras, guarde a instrução, guarde o ensino, amém? Louvado seja Deus. Deixe um like, curta aí para poder engajar o vídeo, para a gente alcançar mais almas. E eu vou abrir mais o espiritual, vou falar de experiências que eu tive, vou falar de estratégias que assim, o Senhor ele já me deu em guerras espirituais, né? Então, hoje mesmo a gente acabou passando um pouquinho do horário, teve libertação, né? Luta espiritual, pessoas que estão passando por guerra espiritual, mas Deus deu a vitória, amém? Queridos, vamos para a oração? Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, tem realizado, Pai. Pai, nós estamos nesse momento abrindo o segundo dia deste propósito de jejum e oração, voltado à santificação e ao revestimento. Eu peço ao Senhor, Pai, com a Tua mão poderosa, de graça, de poder e de misericórdia, que venha atender às nossas petições. Não estamos aqui, Pai, em busca de ouro e prata, mas sim da Tua presença, Pai, que é o ouro mais apurado, mais perfeito, mais valioso para nós, Pai. A riqueza maior que nós estamos buscando, Pai, é estar alinhado com a Tua palavra, com a Tua vontade, e estar com os nossos ouvidos aptos para poder se atentar à instrução que o Senhor nos direciona para vivenciarmos uma vida plena, reta, de integridade sobre essa terra, dentro desse espaço de tempo cronológico, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas atitudes, os nossos erros. Peço ao Senhor, Pai, que nessa noite o Senhor venha blindar as nossas vidas, Pai, blindando-nos com as vestes espirituais, como Paulo ele traz como referência em Efésios 6:10, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade, que as vestes espirituais do Senhor, Pai, venha de uma forma poderosa sobre nossas vidas, Pai, nos trazendo, Senhor meu Deus, meu Pai, toda a estrutura necessária para alcançarmos almas para o Teu reino, Pai. Que nós possamos cada vez mais, Pai, fazer a diferença em favor do Teu reino, Pai. Porque nós estamos aqui não para ser reconhecido por homens, mas pelo Senhor, Pai. Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor toque no coração das vidas que estão participando juntamente conosco deste propósito. E que todas as almas que estão, Pai, juntamente comigo, conosco, neste propósito, nessa consagração coletiva, possam obter resposta, obter, Senhor, meu Deus, meu Pai, uma interação santa por parte do Senhor sobre a vida delas. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Bom, vamos ficando por aqui. Já quero deixar a santa e gloriosa paz do Senhor a todos vocês. E lembrem-se, viu? Fiquem atentos, fujam de confusão, briga, contenda, de tudo que não agrada ao Senhor. O pastor vai nessa porque ainda tem visita, olha só. Uma visita ainda para fazer. Pensa que vida de pastor é fácil? Não é fácil não, queridos. Então nós vamos ali com os obreiros visitar uma casa, orar pelas vidas e Deus vai dar a vitória. Deus abençoe, que dê a vitória também sobre todos vocês em nome de Jesus. Amém, amém e amém.